Treino em Foco, análise de exercício. Semana passada a gente postou uma análise do exercício remada curvada sobre a pegada pronada e supinada e deu uma certa polêmica aí no YouTube. Observações bem interessantes que a gente vai tentar pontuar melhor hoje, agora, no Treino em Foco, análise de exercício de hoje. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, como eu já coloquei agora na introdução do vídeo, a gente gravou sobre a pegada pronada e supinada. Eu vou relembrá-los aqui sobre esse vídeo. O Ricardo também vai botar o anexo vídeo aqui para que vocês possam assistir o vídeo na íntegra e ver as colocações que a gente fez. Então, relembrando aqui, o que a gente falou? Fazer a remada curvada, eu discuti um pouco sobre a musculatura estabilizatória, que também integra. Aqui eu só vou fazer uma revisão, mostrando que eu vou entrar na posição, numa pegada pronada, flexão do quadril, manutenção da curvatura do tronco e faço um trabalho de abdução transversal do ombro, trazendo a barra até a altura do tórax, na linha do ombro, e voltando a descer a barra, até a altura do tórax e voltando a descer a barra. Ou ainda, fazendo em pegada supinada, onde eu faço uma extensão do ombro, trazendo essa barra até a altura do tórax, um pouco abaixo do tórax, perto do umbigo, e faço o movimento então agora com pegada supinada. Qual foi não a divergência, mas qual foi a colocação que alguns seguidores do Treino em Foco retrataram, principalmente que a gente observou no YouTube? É que muitos deles fazem com a pegada pronada, mas trazendo essa barra aproximadamente na altura do umbigo. Então vejam bem, eles disseram que a forma que eles executam é diferente da que eu havia demonstrado. Então, pegada pronada, e nessas condições eles fazem um exercício, então, trazendo a barra até a altura do umbigo e voltando, até a altura do umbigo e voltando com essa barra. Muito bem, pode ser feito assim, não há diferença errônea nenhuma nesse movimento. Agora, algumas observações nós temos que ver. Vejam bem, quando eu faço pegada pronada, trazendo a barra até o tórax, eu tenho, devido à barra e à carga da barra, eu tenho um braço de alavanca em relação ao quadril bem grande, gerando uma tensão forte na lombar, glúteo e isquiotibiais, para manutenção da posição, quando eu trago a barra até a altura do tórax e nessa posição eu abduzo transversalmente o ombro, o que força uma adução forte de escápulas e um trabalho bem intenso de trapézio romboide. Se eu continuar com a pegada pronada, mas trouxer essa barra até a altura do umbigo, um pouco acima do umbigo, ou seja, diferentemente da posição que eu fazia antes, um primeiro ponto de análise é que a barra agora tem um braço de alavanca em relação ao quadril menor, tensionando menos glúteo, menos isquiotibiais e menos lombar. Se eu pensar em tensão nesses grupos musculares, que são estabilizadores da posição, é uma execução até mais adequada, porque eu teria uma menor tensão, principalmente em lombar, em quadrado lombar, glúteo, isquiotibiais, e com isso eu conseguiria fazer um exercício adequado e com menos tensão. Mas isso é um ponto positivo, pode ser feito dessa forma tranquilamente. O que nós abordamos no vídeo anterior é a questão do movimento glenomeral, que quando se faz a abdução transversal, quando se faz a pegada pronada, trazendo até o tórax, obrigatoriamente, vejam bem, trazendo essa barra até o tórax, até a altura dos mamilos aproximadamente, obrigatoriamente eu já forço uma abdução transversal do ombro. E quando nós demonstramos a pegada supinada, nós fazíamos uma extensão do cotovelo, diferente da abdução transversal do ombro. E qual era a discussão que nós produzimos? Que quando se faz a abdução transversal do ombro, se acentua o trabalho de trapézio romboide e se minimiza ou se retira o trabalho de latíssimo do dorso. Quando se pega supinado, devido à extensão do ombro, o trabalho aí de latíssimo do dorso é acrescido, trabalhado e a movimentação escapular é minimizada. Se a movimentação escapular apoiando o movimento glenomeral é minimizada, trabalho e trapézio romboide tendem a ser minimizados. Essa foi a diferença que a gente colocou. Quando se faz nessas colocações que os nossos seguidores apresentaram, nessa colocação em pegada pronada, mas trazendo até a altura do umbigo, vejam bem o que acontece com o glenomeral. Essa é a análise que nós devemos fazer. Então eu entro na posição, vou fazer a tração pronada, só que ao invés de trazer até a altura do tórax, abduzindo completamente o cotovelo, gerando um braço de alavanca grande em relação ao quadril, tensionando fortemente isometricamente lombar, glúteo e isquiotibiais, nessa posição, trazendo a barra até mais próximo do umbigo, eu tenho um movimento glenomeral agora que ele não é nem abdução completa no plano transversal e ele não é nem extensão completa no plano sagital, é um meio termo, é um plano em diagonal. Nessa condição, eu tenho um equilíbrio entre o trabalho, diferentemente do que eu tinha mostrado semana passada, no vídeo de semana passada. Eu tenho um trabalho que ele não é nem completamente no plano transversal,
nem completamente no plano sagital. Ele tem um plano entre os dois, um plano em diagonal. Consequentemente, o trabalho que era bem intenso de trapézio e romboides, devido ao movimento escapular, quando se faz a abdução transversal do ombro e uma adução forte das escápulas, ele é minimizado. Sendo minimizado esse movimento escapular, é minimizado então a tensão muscular solicitada de trapézio e romboide, mas não tão minimizado assim essa tensão em relação ao movimento completo no plano sagital, na pegada supinada que nós mostramos semana passada. Se nós pensarmos agora no trabalho latíssimo, que é mínimo ou zerado na posição de abdução transversal, porque o latíssimo não é um músculo abdutor transversal do ombro, e ele é um músculo forte extensor do ombro, e como nós demonstramos com a pegada supinada, se nós colocarmos um plano em diagonal entre os dois movimentos, nós temos então uma solicitação do latíssimo, menor do que se estivermos completamente posicionados no movimento no plano sagital, porque esse plano é um plano em diagonal com a pegada pronada. Então, o que na verdade muda é que nós trabalhamos uma extremidade do movimento, ou uma forma bem extrema de fazer com a abdução bem clássica do ombro e outra com extensão bem clássica do ombro, uma em pegada pronada, outra em pegada supinada. E o meio termo entre elas é o meio termo do trabalho muscular que a gente discutiu no último programa e eu retratei aqui de novo. Então vejam bem, pode ser executado dessa forma também, só que nós não temos nenhuma ênfase em trapézio e romboides, como é o trabalho de abdução transversal, onde nós conseguiríamos dar ênfase nesses grupos musculares, seria a melhor forma para darmos ênfase em trapézio e romboide, entrar na posição e trabalharmos com essa altura do tórax, fazendo uma abdução transversal do ombro. Nessa condição de execução, nessa técnica de execução, eu tenho uma forte abdução transversal do ombro, uma forte adução das escápulas e uma ênfase em trapézio e romboide. A ênfase agora em latíssimo, minimizando o trabalho trapézio e romboide, a pegada supinada, entro na mesma posição e executo o exercício. Agora, o meio termo, que é o que foi discutido no YouTube, pelos nossos seguidores no YouTube, é pegada pronada e um meio termo nesse movimento. Então vejam bem, o movimento glenomeral, o Ricardo agora está pegando com outra câmera, o movimento glenomeral agora aqui, ele não é nem de abdução, que aí eu estaria forçando uma posição inadequada, nem de extensão, é um meio termo entre essas posições. Esse meio termo entre essas posições é um meio termo entre os grupos musculares que a gente vem discutindo aqui. Então essa eu acho que é a principal observação que nós temos que ter na execução desses exercícios. É uma forma de um extremo de execução, de abdução, dando ênfase num grupo muscular, no outro extremo da execução com a pegada supinada em extensão, e a colocação que os seguidores fizeram é um meio termo, que também pode ser executado. As diferenças musculares foram essas que eu coloquei. Então tudo depende aqui de qual é a ênfase que nós queremos dar nesse trabalho, ou quais são os grupos musculares que são buscados ser dado ênfase nesse trabalho, e qual talvez é a posição de execução, já que as três posições estariam adequadas para se fazer, qual das posições que gera menor sobrecarga em lombar, se o indivíduo apresenta uma lombalgia, seria interessante trabalhar com a pegada supinada, que a barra para estabilizar o tronco, como ela vem até a altura do umbigo, ela gera menor braço de alavanca para a musculatura estabilizadora, menor tendência de flexão do quadril à frente sobre carga gravitacional da barra, das anilhas e do corpo. Então, existem aí variações que vão gerar algumas variações musculares tensionais na musculatura estabilizadora, e quem vai definir qual o melhor exercício para uma melhor execução é o profissional de educação física e você, que vai ter que testar um ou outro e ver qual que identifica melhor. Ou deixar bem claro qual o músculo ou qual o grupo muscular que eu quero dar ênfase nesse exercício. Se a ênfase for buscada em trapézio romboide, faça com a pegada pronada e abduza completamente os cotovelos, faça no plano transversal o movimento como eu demonstro agora aqui. Se a ênfase nesse exercício não é para ser dada em trapézio romboide, e sim em latíssimo, faça a pegada supinada e estenda bem o ombro, trabalha completamente no plano sagital. Você vai ter a ênfase nesse grupo muscular. E se esse não é a lógica, nem enfatizar um grupo e nem o outro, e trabalhar o meio termo, você pode fazer a outra execução. Ou ainda a questão da tensão na lombar, qual a melhor posição para tensionar menos lombar, a gente já demonstrou que é aquela que gera menor braço de alavanca na musculatura, na articulação do quadril. Essas são as opções, são opções que vocês podem observar, testar e verificar qual a melhor opção para você. O treino tem que ser executado para você. Teste, se for o caso, as opções de variação da técnica e execute. Veja qual que você se sente mais confortável, qual que está mais de acordo com os grupos musculares que você quer treinar. Discuta com um profissional de educação física e avalie qual a melhor técnica, qual a melhor variação para o seu treino.
Esse é o objetivo que deve ser verificado nos exercícios selecionados. Então essa foi aí uma complementação da informação nossa aqui do Treino em Foco em relação às colocações dos seguidores, que a gente achou bem pertinente as colocações, e por isso que nós estamos gravando um vídeo aqui, dando sequência ao vídeo que nós gravamos sexta-feira passada, porque justamente as observações colocadas lá a gente achou bem interessante, por isso gravamos hoje aqui. E a gente agradece então, essa semana já é a semana dos agradecimentos, a gente agradece muito o pessoal que tem nos ajudado a divulgar o material do Treino em Foco, o pessoal que elogia o Treino em Foco, alguns elogios eu às vezes até posto no Face, para agradecer de uma forma pública ao pessoal que vem nos ajudando e elogiando. Isso é um grande estímulo do trabalho para toda a equipe Treino em Foco, falo em nome da equipe Treino em Foco. E o pessoal que sempre pergunta como é que a gente pode ajudar o Treino em Foco, a melhor ajuda que vocês podem dar é o que vocês já estão fazendo, divulgando para outras pessoas, seus amigos, seus familiares, seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho. Isso é o que vai ajudar o Treino em Foco a ser mais divulgado e a gente pode então crescer junto, nós do Treino em Foco, junto com vocês, nossos seguidores qualificados. Flexão do ombro. Os músculos motores primários dessa movimentação para ombro, deltoide anterior,